Olá, olá pessoal, tudo bem? Boa tarde, aqui é Fábio Pirajá, esse é o projeto Memória Capixaba. Estamos juntos aqui todos os dias, né? Hoje, né, com aquele uniforme padrão, padrão dos campeões, né? E sempre trazendo aqui as nossas pesquisas, gente. Hoje tá um calor insuportável, tava pensando aqui, hoje é dia 9 de abril de 2024. Agora são meio-dia e 15, gente. Agora tá 31 graus em Vitória, 31 graus. Aqui dá pra ver. 31 graus. Com sensação térmica, gente, de 35. Aí a gente vai ver Pedra Azul, que é o lugar mais frio aqui. A região de Pedra Azul, município de Domingos Martins, a mais ou menos uns 50, 60 quilômetros aqui de Vitória. Não, é mais, né? Mais. Domingos Martins ele faz um recorte no Espírito Santo. Você entra no município, região oeste, né? Indo para Minas Gerais, indo para BH na BR-262. Você entra em Domingos Martins, sai de Domingos Martins e volta para Domingos Martins. E lá a gente tem algumas localidades, alguns distritos, como Pedra Azul, como o Caxixe, que são lugares muito frios, né? Porque ficam acima de 1 quilômetro do nível do mar. Tem muita vegetação, então faz bastante frio. Agora, por exemplo, lá, meio-dia e 15, tá 22 graus em Pedra Azul agora, gente. Hoje de manhã, eles amanheceram com 12 graus. E amanhã de manhã, eles vão amanhecer com 13 graus lá, a partir das 5 horas da manhã, mais ou menos, né? 13 graus, você vê. À noite em Pedra Azul, gente, tá dando 8 horas da noite, tá 16 graus. E aqui em Vitória ainda tá 30 de noite. Nossa, é um calor terrível, né? Mas vamos lá, a pesquisa de hoje que eu vou trazer para vocês é sobre o primeiro concurso de beleza do Brasil, organizado ainda nas comemorações do centenário da independência, em 1922. Foi um ano de muitas comemorações, o ano inteiro. Muitas comemorações, inclusive o Conde de, que era genro de Dom Pedro II, marido viúvo da princesa Isabel, esteve no Brasil nessa ocasião. E era convidado, né? E ele vinha, até porque os filhos moravam aqui, a família, netos, etc. Né? Eu vou trazer para vocês essa pesquisa aqui. Mas antes eu queria comentar com vocês sobre o IDH, né? Que é um índice de desenvolvimento humano, para falar sobre Vitória, né? Que está no quinto lugar, gente. Olha, o IDH de Vitória, gente, está em quinto lugar com 0,845. A cidade com o maior IDH do Brasil é São Caetano do Sul, no interior de São Paulo, gente. Depois vem Águas de São Pedro, também em São Paulo. Florianópolis, em Santa Catarina. Balneário Camboriú, também em Santa Catarina. Depois Vitória, do Espírito Santo. Então, nós temos uma cidade com uma qualidade de vida boa, eu diria boa. É uma ilha, tem ali 50 quilômetros quadrados, é uma ilha pequena, mas cercada de municípios muito populosos. O problema de Vitória hoje, que eu posso assinalar, fazendo essa análise, é o trânsito. Tem muito carro, a cidade é muito rica, tem muito carro, o custo de vida é muito alto e o trânsito está ficando insuportável. Se não houver alguma atitude por parte dos governos estadual e municipal, né, municipais e iniciativa privada, não sei, daqui mais uns 5 anos. Eu falo isso porque eu moro numa avenida muito importante aqui de Vitória, que é a Avenida Beira-Mar, Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes. E ela percorre o centro da cidade até mais ou menos uns 5 quilômetros para norte da cidade, região norte, onde estão os bairros mais de classe média, média alta, né? E essa avenida, gente, ela era tranquila para você percorrê-la. Ela tem mais ou menos uns 6 quilômetros e você percorria tranquilamente. Uma avenida pequena, né? Se você for comparar com Rio de Janeiro e São Paulo, Vitória é minúscula, né? E hoje a avenida é trânsito intenso o dia inteiro. E quando dá os horários de pico, essa avenida que antes a gente jogava futebol nela, 40 anos atrás, hoje é um inferno. Especialmente no entroncamento
no final da Avenida Beira-Mar, com navegantes, Leitão da Silva, para ir para outros bairros da cidade, especialmente os bairros da Zona Norte, onde está a Praia do Canto, Ilha do Boi, Ilha do Frade, etc., Camburi, subindo norte, né? Aqui é o contrário. A Zona Norte aqui é a zona mais privilegiada, digamos, mais chique, né? Onde tem os imóveis mais caros. E o entorno, né? Que tem os municípios de Cariacica, Viana, Vila Velha, Serra, que são os municípios do entorno da ilha de Vitória. E existe esse trânsito do entorno passando dentro da ilha. O governo do estado, agora com o governo federal, criou uma nova rota, que é o contorno do Mestre Álvaro, que é uma cadeia de montanhas que nós temos aqui no município da Serra. É mais um contorno para que se evite o trânsito no entorno dentro da capital, dentro de Vitória. A pessoa que sai de Viana ou de Cariacica obrigatoriamente tem que passar por dentro da ilha de Vitória, congestionando tudo, para chegar à Serra ou ir para a Bahia, por exemplo. Então existem dois contornos. O antigo contorno de Vitória, que era uma estrada muito antiga, né, lá do começo da colonização, que foi pavimentada ali pelos anos 50, 60, né, foi aberta nos anos 40 e pavimentada nos anos 50, 60, 70, e agora tem esse segundo contorno, que é o contorno do Mestre Álvaro, né, para evitar esse trânsito do entorno aqui. Mas ainda tem que haver desapropriações, demolições, abertura de estrada aqui dentro da ilha de Vitória, senão daqui mais uns anos ninguém vai conseguir andar de carro em Vitória sem que você fique parado em congestionamento, né? Mas é isso, só para pontuar com vocês aqui esse IDH de Vitória. Nós estamos em 5º lugar no IDH do Brasil como muito alto desenvolvimento. Só para fechar o assunto, é porque Vitória tem recebido também muita gente de fora por conta desses índices positivos, né? Então tem muita gente migrando para cá, para vir morar aqui, porque a cidade está perto de tudo, está perto de Belo Horizonte, perto de Salvador, perto de São Paulo, perto do Rio, perto de tudo. Então as pessoas optam por vir morar ou trabalhar em Vitória. Então vamos lá. Aqui é o Memória Capixaba, eu sou o Fábio Pirajá, e a gente tem esse site que traz de volta essas pesquisas sobre a história do Espírito Santo, né? E hoje eu vou falar sobre o concurso de beleza. Nessa matéria, gente, ela fala sobre uma capixaba que foi Miss Espírito Santo, maravilhosa, Glícia Serrano, que foi Miss Espírito Santo em 1929, né? Os concursos de beleza começaram ali, né, depois da Primeira Guerra Mundial. Houve ali nos anos 20 o que a gente conhece como os loucos anos dourados, né, os anos 20, e o Brasil não ficou fora disso, claro, ali entre as elites, né? Como a gente vê nos documentários dos anos 1920 na Europa, em Berlim, que era a super capital, em Londres, né? E também em Nova York, é claro, né? Chicago, aquelas festas incríveis com muita bebida, muita droga, muito cancan, muita dança, né? Muito teatro de revista, né? Aquela coisa, aquelas danças incríveis, né? Então a gente viveu uma época muito efervescente, né? Nos anos 1920, o Brasil não ficou fora disso não. E o centenário da independência, gente, aconteceu em 1922, né? E houve o primeiro concurso de beleza no Brasil, que na verdade era um concurso de fotogenia, né? Para eleger a mais bela senhorita. Naquela época tinha que ser virgem, solteira, né? Nesse nível aí. O Miss Brasil ficou assim durante muito tempo, até os anos 70, se exigia uma virgindade, que, pô, fala sério, né? Como é que você vai... não tem como. Mas tá lá. O primeiro concurso de beleza do Brasil, nacional, aconteceu em 1922. Era um concurso de fotogenia, visto que ao júri somente foram apresentadas fotografias das candidatas. E é bem conhecida a parcialidade da máquina fotográfica, se na maioria da nossa população despertou ardente entusiasmo como prova, como nós temos as provas, né,
com muitos milhares de votos acumulados em vários nomes sufragados, perdão, provocou também em meios mais restritos não poucas censuras. Você vê que o português é um português dos anos 1920, né? A matéria de 1929. A modéstia, o pudor, os sentimentos religiosos foram e frequentemente foram invocados, chegando mesmo a obstar a apresentação de algumas eleitas em 1922. Ainda havia muito pudor na sociedade carioca, especialmente havia um clamor por uma abertura, uma coisa mais aberta, assim, mais liberal um pouco. Vê que as mulheres já estavam dirigindo, pilotando aqueles aeroplanos nos anos 20, né? Santos Dumont mesmo deu aula para 5 ou 6 mulheres que tiveram brevês e viraram piloto, né? Então as mulheres fumavam, dirigiam, etc. Eram bastante independentes, muito ao contrário do que se pensa, né? Aí segue, tais censuras a essas moças que participariam de um concurso de beleza, né? Se nos afiguram privadas de justiça. Aí fala que, embora de frio ceticismo, lealmente confessamos nossa incredulidade na união consciente da modéstia à beleza. Aí o cara tece um texto ali, né, falando que as mulheres não eram muito modestas e a sua beleza era encantadora, mas havia também um pudor e tal, como se podia ser tão narcisista. É um texto assim meio jocoso, na minha opinião, mas ele reflete bem a sociedade brasileira, especialmente a sociedade carioca, na capital da República em 1922, ainda na Primeira República, né? Todavia, onde quer que existissem criaturas humanas, jamais a beleza passaria despercebida. Não há, para revelá-la, melhor espelho que as pupilas. E, relatando as tentativas de conquista dos flamengos em nossa terra, com o apoio de algumas tribos indígenas, já dizia Southey, abre aspas, mataram todos. Só se fez exceção a uma rapariga cuja peregrina beleza, no momento mesmo em que viam assassinar-lhe os pais e os parentes, e estavam selvagens, ébrios de sangue, de tal modo os impressionou que a não molestaram, de tão bonita que era a mulher. E os flamengos vieram para invadir, né, o Rio de Janeiro, mas ficaram tão estupefatos com a beleza dessa mulher que, mesmo matando toda a sua família e parentes, eles não conseguiram tocar nessa moça. É uma lenda, não sei se é verdade. Foi talvez o exemplo mais singular que jamais se recordou o poderio da beleza. Quanto ao pudor, em que sofrer é ele? Por que pudor, né? Você não pode ser bela e ser admirada, né? Hoje em dia, novamente a gente volta esse assunto volta, né, a ser discutido com relação à beleza e competência, especialmente com relação às mulheres, né? Visto que com os homens também acontece a mesma coisa. Um homem bonito abre muito mais portas do que um homem que não é bonito, né? As mulheres também, óbvio, né? Não será certo na apresentação das beldades em todas as reuniões públicas e sociais, atos vulgarmente praticados por todos nós. E a prova de mailote? E a prova de maiô? Aí, meu amigo, tinha prova de maiô sim em 1922, tá? Elas apresentaram as fotografias, inclusive também de maiô. Eu não encontrei essas fotos, gente, desse primeiro concurso de beleza de 1922. Ainda vou procurar. Se você tiver algum registro aí, você pode, né, entrar em contato conosco nos comentários aqui no Memória Capixaba. Não digo que há 10, mesmo há 5 anos passados, isso não constituísse grave motivo de escândalo, o desfile de maiô, ou uma mulher de maiô na praia, né? Homens e mulheres, os homens também usavam maiô, né? Era essa a denominação da roupa de banho, né? Então aqui, em 1929, o autor do texto, que é o senhor que se identifica como Flor de Sombra, para a revista Feminéia, para a coluna Feminéia da revista Vida Capixaba. Vejam, a gente não sabe se é um homem ou se é uma mulher. Era difícil mulheres escreverem em revistas e jornais em 1929, tá? Mas escreviam sob pseudônimo.
Então ele está dizendo aqui que os concursos também se apresentavam as beldades com maiôs e 10 ou 15 anos antes, ali em 1905, 1910, era um escândalo total que uma mulher se apresentasse, inclusive em fotografia ou em filme, de maiô. Claro que havia, mas o pudor não deixava. Hoje, porém, em 1929, haverá nada mais vulgar que uma praia de banhos pintalgada de maiôs policrômicos, sob os quais mais se acusam que se ocultam plásticas femininas? É uma pergunta, né? Ele meio que alfineta, né? Por que não, né? Por que as mulheres não podem usar maiô na praia, né? E ainda se todas fossem acadêmicas, poder-se-ia olhá-las como quem admira uma estátua, com os olhos espirituais, para os quais a perfeição é sempre uma divindade. Nesse texto também ele fala muito da Grécia Antiga, da beleza grega clássica, né? Esse período da literatura brasileira, inclusive no jornalismo e também no direito, ali entre 1890 e 1920, havia muito essa busca pela beleza grega, pela filosofia grega, né? E falava-se muito nos filósofos e na mitologia também, né? Claro, no panteão dos deuses da mitologia grega, né? Falava-se na Babilônia e tal, tentava-se trazer essa história e fazer essas comparações, né, do rei Salomão e etc. Né? Mas é isso, gente. Essa é uma pesquisa rápida que eu fiz aqui, mas ela está bem detalhada aqui com o texto dessa pessoa que escreve sob o pseudônimo de Flor de Sombra. Não sei se acredito que seja uma mulher, né? A gente não sabe. Seria a questão de pesquisar quem é essa pessoa que escrevia sob esse pseudônimo para a coluna, a página Feminéia da revista Vida Capixaba em 1929, retratando os concursos de beleza de 1922, no centenário da independência do Brasil. E a gente faz uma homenagem rápida, curtinha aqui a Glícia Serrano, que foi a nossa Miss Espírito Santo em 1929, que fez muito sucesso no Rio de Janeiro, onde ela participou do concurso de Miss Brasil também, onde não sagrou-se campeã. E aqui no canal nós temos um vídeo falando sobre ela, né? Linda moça capixaba, né? Tá aí a Glícia. Glícia Serrano, se fosse para Galveston, não entraria para o cinema. Viu? Ela disse que não entraria para o cinema. Então é isso aí, pessoal. Aqui nessa fotografia nós vemos aqui algumas misses em visita à Escola Nacional de Belas Artes, na capital federal, no Rio de Janeiro, destacando-se a extrema-direita, a senhorita Glícia Serrano. Ela era alta, tá vendo, gente? Olha aqui a Glícia aqui. É a primeira aqui à direita. Olha como ela era alta. Ela era alta. Era uma mulher assim, magra, linda, né, do cabelo curtinho, como era a moda da época, né, nos anos 1920 e 30. E era uma mulher bem alta, segundo a gente vê aqui nas fotografias. Daí a senhorita Violeta Costa, Miss Cachoeiro de Itapemirim, à da direita, no dia da sua chegada a esta capital, tendo ao seu lado as senhoritas Mercedes Nicolucci, Miss Vitória, e a Miss Rio Novo. Aí a gente traz aqui para vocês essas fotografias que estão xerocadas pessimamente, né, na Biblioteca Nacional. Seria o caso de refazer toda esse banco de dados novamente, mas isso ia dar um trabalho que seria impossível de fazer de novo, né, gente? Fazer novamente, pegar esses jornais e revistas antigos e fazer tudo de novo, né? Todo esse processamento digital novamente, né? Mas é isso aí, é só para trazer para vocês essa matéria aqui no Memória Capixaba, falando sobre o primeiro concurso de beleza do Brasil, que não foi um concurso pessoal, foi um concurso com fotografias de fotogenia, aqui no nosso Memória Capixaba. Eu sou Fábio Pirajá, a gente está sempre aqui trazendo essas pesquisas e fazendo esses contrapontos, né? Analisando a sociedade capixaba e brasileira ao longo desses 500 anos de história do Espírito Santo e do Brasil. Valeu, pessoal, muito obrigado e até a próxima. E chegamos ao final de mais um
vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor, deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.